Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui mais uma vez à nossa Cinemateca Histórica. Eu aqui, Alexandre Guilhão, cineasta, historiador aqui de Porto Alegre, recebendo a todos vocês aqui para esse episódio muito especial. Voltando hoje então com o nosso querido Boletim Latino-Americano. Peço desculpas a todos que esperaram tanto tempo para que eu voltasse aqui com essas edições, né? Mas é que eu estava no final do meu doutorado em História, né? Eu pesquiso História Latino-Americana e estava concluindo essa etapa tão importante, né, na minha vida, na minha trajetória acadêmica. Então aí agora vou poder dar mais atenção aqui, tanto aqui quanto ao canal a página do Instagram. Inclusive quem não segue, peço que conheça o nosso trabalho por lá, né? Então hoje eu vou fazer aqui, antes tarde do que nunca, uma mini retrospectiva de 2022 na América Latina. Claro que a gente vai pegar aqui só alguns casos bem pontuais, porque senão vai ficar muito longo. E aqui, claro, como já passou o ano, né, a ideia é a gente fazer uma coisa mais sucinta, só para pincelar alguns pontos aí de uma perspectiva política, social e histórica, já que eu sou um historiador. Então vamos fazer aqui uma retrospectiva muito breve aí com 5 fatos que marcaram a América Latina em 2022. E é claro, eu peço que vocês todos curtam o vídeo, comentem aqui o que achou, o que está achando do nosso trabalho, sugestões de pautas. Agora eu vou dar uma atenção aqui para nossa produção de vídeos, né? Inclusive já tem conteúdos aí marcados para o que eu vou gravar, vai ter lives, né? Inclusive essa semana vai sair mais um vídeo e, se tudo der certo, uma live. Então peço que todos aí curtam, se inscrevam aqui no nosso canal e vamos lá para os 5 fatos marcantes da América Latina em 2022. Então vamos lá para o 5º fato que a gente elencou aqui: eleição de Gustavo Petro na Colômbia. E por que esse fato é marcante? Porque pela primeira vez na história a Colômbia elegeu um presidente de esquerda. E isso não é um fato qualquer. Alguns países latino-americanos nunca tiveram presidentes de esquerda. No entanto, a Colômbia é um território que vive forte influência dos Estados Unidos, mais do que a média de países da região, porque justamente os Estados Unidos e a Colômbia cooperam no setor de segurança. E isso é algo que vem de longa data. Vejam vocês que nos anos 60, 70 e 80, a região toda da América do Sul foi tomada por golpes de Estado, golpes militares. Vejam que Colômbia não foi. E por quê? Justamente porque não precisava. A segurança no sentido de as forças de segurança, as políticas de segurança da Colômbia já estavam sob domínio dos Estados Unidos. Então veja, quando nós pensamos nos golpes militares na América Latina, nós não podemos pensar apenas nas forças internas, temos que pensar no contexto histórico da região, do planeta, todas as forças que estão atuando sobre esse território. Então, justamente, os Estados Unidos têm muito interesse na Colômbia por 2 motivos essenciais. Tem muitos outros, mas daria para elencar justamente, primeiro, o fato das relações aí entre, vamos dizer assim, produtos não legais que entram muito nos Estados Unidos, né? Então tem isso influencia até a política dos Estados Unidos, né? E também a questão de que a Colômbia, assim como a Venezuela, enfim, elas são geograficamente estratégicas na ligação entre a América do Sul e o Caribe. E os Estados Unidos têm aí um interesse imperialista muito forte no Caribe, isso desde o século XIX, né? Então o Caribe ele é assim, uma espécie de um quintal geopolítico dos Estados Unidos, né? Não é à toa que até hoje eles sentem muita dor pela vitória dos revolucionários cubanos, né? E ainda mais por nunca terem derrubado o regime de Cuba, né? Então o Caribe realmente é alvo de muita violência colonial por parte dos Estados Unidos e de outras nações também. Então, a Colômbia nunca tinha tido nenhum presidente de esquerda, e mesmo assim conseguiu perpetrar políticas de terrorismo de Estado, mesmo sem precisar de ditaduras militares, né? Então, as forças de repressão, as forças armadas, as polícias, elas estão dentro de uma lógica de Estado
muito realmente similar à ideia de um terrorismo de Estado, ou seja, de um Estado que suprime assim, os direitos dos cidadãos, né? Oprime uma violência de classe muito forte, sem permitir desagregações sociais, e isso sem a implementação de um regime que seja legalmente uma ditadura. Então, assim, nunca foi necessário uma ditadura militar, mas eles varreram a sua militância de esquerda dos anos 60 até hoje. Vejam que a Colômbia é o país que mais pratica violações contra os direitos humanos na América Latina. É o país que mais mata militantes, mais mata jornalistas. Para vocês terem uma ideia, são centenas por ano. E isso não costuma sair na mídia liberal brasileira, né? Agora, quando acontecem casos similares na Venezuela, em Cuba, ainda que, assim, infinitamente menores, isso vira manchete, né? Então, a chegada do Gustavo Petro, ela realmente tem um simbolismo, até porque o Petro, ele não é apenas um sujeito de esquerda, ele foi um militante, um militante revolucionário, ele foi um guerrilheiro nos anos 80, ele era do movimento revolucionário 19 de abril, até curiosamente ele foi eleito no dia 19 de julho, então tem um simbolismo, né? Essa situação, gente, da Colômbia, ela é sui generis, porque a partir de uma série de acordos de paz que vão ter nos últimos anos para tentar fazer com que as guerrilhas saiam das matas. As guerrilhas da Colômbia depois assumiram, né, um caráter aí de negociar produtos, eu não quero falar o nome, mas elas não foram derrotadas nem pelas estratégias dos Estados Unidos. Então imagina vocês. E o Petro também chega lá por isso. O Petro também, ele tem mais legitimidade para negociar. Não é mais um representante da hegemonia burguesa, da dominação de classe no Colômbia. Não, o Petro é um homem de verve popular. Então, também por isso, ele está lá porque o povo quer a paz. O povo quer a paz, é claro. E aí vejam só a situação. A Colômbia tem forças especiais para combate, né, de todas essas guerrilhas na Colômbia. E com a desativação de boa parte dessas tropas, foram se formando mercenários que tinham treinamento especial e tudo. Então a Colômbia hoje exporta mercenários para outros países. Claro, não o país oficialmente, de maneira privada, empresas privadas. Para vocês terem uma ideia, o Haiti, quando assassinou um presidente recentemente, foram milicianos contratados pela Colômbia. Então, vejam só, os Estados Unidos que financiaram e fomentaram esse tipo de política, deram para a Colômbia o mesmo destino que já tinha tido no século XIX, quando acabou a Guerra Civil dos Estados Unidos e os remanescentes da guerra, que tinham treinamento militar, viraram pistoleiros no oeste americano. É a mesma coisa que acontece na Colômbia agora. Só que nós estamos no século XXI e as armas são muito mais tecnológicas. Então, hoje nós temos essa situação muito grave acontecendo na América Latina e no Caribe. Junto dele, a vice-presidente, que é a Francia Márquez, que é uma mulher negra, né, e que tem uma articulação muito grande com movimentos sociais e com pautas ligadas à juventude, né, que não é o foco do Gustavo Petro. Porque vejam, o Gustavo Petro ele é um político já de longa tradição, foi prefeito em Bogotá, já tinha sido candidato a presidente 3 vezes, é muito ligado à pauta da corrupção nas forças políticas, na corrupção nas forças armadas. Ele é um militante pelos direitos humanos, como eu falei, a Colômbia tem um problema muito forte com a questão dos direitos humanos, né? E então realmente vai ter a partir dele aí um novo tipo de política. E claro, para chegar nele a gente tem que pensar que o seu antecessor, Ivan Duque, que era um presidente de extrema direita, sob o governo dele nós tivemos alguns dos piores casos de violação de direitos humanos nas últimas décadas no país, e é um sujeito realmente muito próximo, por exemplo, dos Bolsonaro, muito próximo de várias lideranças da extrema-direita mundial, então também um sujeito de várias
frases polêmicas, esse traje atual que a gente vê na extrema-direita a nível global, né? E que foi alvo de muitos protestos, muitas manifestações. Inclusive na mesma época onde teve manifestações em Havana, vocês sabem qual dos países que foi noticiado, né, na nossa imprensa sempre imparcial. A partir da eleição do Gustavo Petro, o Petro implanta no país uma nova política de defesa. E a partir daí ele coloca na reserva de maneira forçada, compulsória, cerca de 10 generais das Forças Armadas, mais de 20 generais das polícias, que na polícia de lá tem general, né? E muda o comandante do exército, né? Ele vai colocar o Helder Geraldo, que era um general, mas que combatia e investigava os casos de corrupção nas Forças Armadas. Então ele escolhe esse militar para ser o seu novo chefe das Forças Armadas, que é uma função que não existe no Brasil, né? Então, o Gustavo Petro hoje ele se desponta, ele se busca ser uma espécie de liderança à esquerda até na região latino-americana. Inclusive, ele teve agora polêmicas recentes essa semana aí com o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. O Bukele é o presidente de extrema-direita também, mas de uma extrema-direita mais ligada à questão dos investimentos. É um sujeito que é a favor do Bitcoin. Ele é jovem, tem 40 anos, né? Então jovem para um presidente, né? Eu não sou jovem, não tenho 40 anos, mas é o segundo presidente eleito mais jovem da história da América Latina. O primeiro mais jovem é o atual do Chile, né, o Boric, mas estou falando eleito, né? Não estou falando de pessoas que ocuparam cargos de liderança, porque tem vários outros. E teve uma troca de acusações aí com o Bukele e o Petro, justamente por uma prisão aí, um novo presídio construído pelo Bukele, que é praticamente um campo de extermínio, né? Então aí vai ter uma série de polêmicas entre eles, que eu não vou adiantar aqui porque já vou adiantar para vocês uma outra questão de que vai ser aí provavelmente o tema do nosso próximo boletim latino-americano, que vai ser semana que vem, tá? Não é o próximo vídeo do canal, mas é o próximo boletim latino-americano. Então vamos aí pro próximo item da nossa lista. Bom, então falando aqui do quarto lugar, né, é a derrota do plebiscito constitucional do Chile. Eu vou tentar ser mais breve aqui nesse item, porque nós já temos aqui no canal 2 vídeos sobre isso, tá? Eu tenho um vídeo que é de uma live que eu fiz no Instagram, daí depois eu subi aqui pro canal, que é só sobre o plebiscito, e tem também uma outra live que eu falei sobre a vitória do Gabriel Boric, tá? Então já tem bastante conteúdo aqui. Mas não dá para deixar de citar, porque esse fato foi realmente tema, aí foi assunto em diversos lugares da América Latina e fora, né? Então foi assunto na imprensa mundial, essa questão do plebiscito. Mas aí, para fazer um panorama geral muito rápido, gente, muito rápido, né? O Gabriel Boric foi eleito a partir de mobilizações de massa muito grandes que elegeram aí ele, né, o presidente eleito mais jovem da história da América Latina. Inclusive tem a mesma idade que eu, né, aí 36 anos, né, tinha 35 quando foi eleito. E ele representa aí uma grande coalizão de forças de esquerda que, de certa maneira, aí conseguiram sobrepujar tanto as forças de centro-esquerda mais tradicionais quanto as forças da direita, né? Então teve aí todo um significado a vitória dele. Quem quiser mais detalhes, procura minha live aqui, que eu falo sobre todo esse processo histórico que chega até a vitória dele, tá? E a principal promessa dele de campanha é realmente essa nova Constituição, né, que tem uma grande força na questão ambiental. A questão ambiental no Chile ela é importantíssima, gente. Eu sou especialista em história chilena e eu tive no Chile no passado, né? Então a questão realmente da terra lá é muito forte, um país muito dominado por mineradoras estrangeiras, né? Assim, suas riquezas naturais são completamente aí, alvos aí, né, da sanha de grandes empresas, de grandes indústrias, né, que estão no Chile há mais de um século, né? Então realmente é um tema muito complicado,
o Chile teve aí uma série de protestos contra o Sebastián Piñera, então, que era um presidente também conservador, né? Então é uma situação muito complicada, né? E toda essa ideia de fazer um plebiscito para decidir uma nova Constituição tem todo um simbolismo histórico, assim como a ditadura contra o Pinochet acabou também no referendo lá em 1988. Então tem toda uma série de questões aí que vão perpetrar, né, essa ideia de um plebiscito constitucional. E eu falava também a questão da paridade de gêneros, a questão da água, a questão toda da reconhecimento dos territórios indígenas, que também é um tema muito pontual e que foi um tema mais polêmico, tá, da Constituição. Então, assim, teve uma derrota expressiva, uma derrota de 62%, perdeu em todas as 17 regiões do país, né? Perdeu no exterior, perdeu em todos os lugares. E aí, claro, alguns pontos que a gente pode elencar para essa derrota. Essa questão do reconhecimento dos territórios indígenas é um ponto sensível. Boa parte das pessoas no Chile, inclusive as de esquerda, não concordavam com essa pauta, né? Além disso, o próprio Gabriel Boric prometeu uma série de acordos que se a Constituição não passasse, prometeu ao Congresso que faria uma outra Constituição com o apoio do Congresso. Isso também deu à população essa ideia de que, bom, não gostamos de alguns pontos, então vamos votar contra e depois a gente faz outra. E isso aí é algo que está bem claro nas pesquisas, tá, gente? Muitas pessoas que votaram contra, elas eram a favor da Constituição, só que não concordavam com alguns itens, então já não queriam a Constituição inteira. A Constituição nova, gente, ela é muito longa, esse é um outro ponto importante. Eram 388 artigos. Poucas pessoas leram toda, então tem toda uma insegurança a favor disso, né? A questão da campanha, como foi feita, também um pouco polêmico e tal. Fato é que foi rechaçado, né? E que agora vai depender de um novo acordo parlamentar, né? Então a Constituição vai a Congresso, vai ser acordada entre as lideranças, é um processo, inclusive, que está acontecendo agora, tá? Nós estamos agora vendo esse processo, eu estou acompanhando, quando isso avançar mais eu vou trazer aqui para vocês também, né? Tá aqui meu papel como historiador latino-americano. E então essa questão toda eu vou desenrolar como é que vai ficar, tá? Mas com certeza vai ser uma Constituição muito menos avançada do que essa, tá, gente? Isso não há nenhuma dúvida, isso se não regredir ainda mais. Então vamos para o próximo item aqui da nossa lista. Bom, o terceiro item da nossa lista é um tema bastante forte, que é a da deposição e prisão do presidente peruano Pedro Castillo, do Peru, né? Então, a gente também tem live aqui no canal sobre a eleição do Castillo e sobre o processo de impeachment que ele sofreu, tá? Nós não chegamos a gravar sobre a prisão dele, ele já estava num processo muito avançado no doutorado, já estava muito ocupado com isso aí, mas eu vou comentar um pouquinho aqui, mas só para dizer que se vocês quiserem um histórico um pouco maior de como que isso se deu no Chile, vocês podem acessar aqui as nossas lives, aqui tem live sobre isso. Só quero dizer assim, o Pedro Castillo ele não é o primeiro presidente de esquerda no Peru, mas ele é o primeiro presidente declaradamente socialista, né? Claro que isso a gente pode discutir teoricamente, tá? Até porque esse tema do socialismo na América Latina eu domino bem, mas faz parte das minhas pesquisas, inclusive, né? Mas o Pedro Castillo, ele sofreu suas primeiras tentativas de golpe ainda antes de assumir, né? Vejam que ele, quando foi eleito por uma margem muito pequena de votos, muito pequena mesmo, gente, tá? Menos de 1%, e que eu quero dizer assim, já para deixar vocês atentos a essa questão, isso não é algo incomum no Peru, tá? Isso é algo que acontece recorrentemente, porque tem uma divisão muito grande no Peru entre as cidades mais metropolitanas, que são no litoral, e as cidades do interior da serra, né? As populações são muito diferentes. Tem um grande autor que eu gosto muito, que é o José Carlos Mariátegui, foi um grande marxista dos anos 30, que ele dizia que existiam dois Perus, né? O Peru indígena da serra e o Peru espanhol do litoral, né? E eu diria que isso é algo que é forte até hoje, né? Vocês podem ver que, por exemplo,
Até uma questão curiosa, um tempo atrás, aqui o ano passado, eu conheci aqui em Porto Alegre um pastor peruano, muito gente boa e tal, que ele dizia, né, que quando ele ia pregar na serra, ele dizia que os indígenas falavam para ele que aquilo ali a Bíblia era o livro do conquistador. E ele me contou isso com revolta, né? Mas isso é um exemplo bobo aqui, né? Mas que acho que demarca um pouco como que é essa questão no Peru, né? Do interior e das capitais, né? E por isso que eu trouxe a questão do mariachi aqui, né, gente? Mas assim, realmente essa disputa é muito forte, né? Então, os poucos candidatos que venceram, a esquerda, eles todos vindo da serra. E o caso do Castilho, ele vai emergir em 2017 na política nacional a partir de uma série de greves de professores. Ele é um professor de comunidade indígena, ele é de origem indígena, assim, bem tradicional, gente. Um sujeito baixinho, né, tipicamente indígena, usa um chapéuzão de cowboy, aquela coisa toda assim que a gente já conhece, né? E ele inventou a Keiko Fujimori, né? Então o Fujimorismo, para quem não sabe, né, o Alberto Fujimori, um ex-presidente peruano que está preso, inclusive, por corrupção, por tráfico de drogas, inclusive, que foi um ditador no Peru, literalmente, tá? A gente deu um golpe nos anos 90 e tal. E que, assim, as forças de extrema-direita se organizam muito a partir do Fujimorismo. Então a Keiko Fujimori, ela já é candidata pela terceira vez. Foi a primeira vez que ela quase venceu, né? Mas é comum essas vitórias serem muito acirradas, né? Pelo país bem dividido. E aí, claro, a Keiko perdeu, e aí o que ela fez? Adivinhe, não reconheceu a eleição, disse que foi fraudada. Esse figurino que é típico da extrema-direita atual, né? Então, principalmente na América Latina. Até curiosamente, no caso da Colômbia isso não aconteceu, mas no Peru aconteceu, no Brasil aconteceu. A gente sabe que isso é algo que vem acontecendo com alguma naturalidade, né? E aí o Pedro Castilho, ele para assumir, ele teve que negociar com a Suprema Corte o seu programa econômico. Isso, senão a Suprema Corte ameaçava não reconhecer a vitória dele, não referendar a vitória dele. Ele começou sofrendo golpe de entrada, ele aceitou, por cima, né? Negociou, tirou alguns itens, diminuiu, porque ele prometia nacionalizar a economia, prometia reforma agrária, abandonou boa parte desse programa antes de assumir. Então ele aceitou esse jogo, ele aceitou antes de entrar, aceitou esse golpe, né? Depois que assumiu, ele fez um governo bastante polêmico e até incapaz em alguma medida, dá para dizer. Governou em casa de companheiros, né? Boa parte do governo ele não fez no palácio, ele fazia reuniões oficiais nas casas de alguns de seus aliados. Isso, inclusive, foi acusado de ser inconstitucional, né? Ele trocou muitos ministros, inclusive alguns ministros ele trocava para fazer negociatas com a oposição, alguns era por problemas na sua própria coligação. Então ele chegou a trocar assim, ministros a cada semana, literalmente falando, tá, gente? Então, ele chegou a trocar quase 100 ministros ao longo do período dele, né? O que eu quero dizer é assim, que ele demonstrou uma incapacidade política de tocar o governo. Infelizmente, eu acompanho muito a carreira dele antes dele assumir como presidente, na campanha eleitoral dele, melhor dizendo. Eu acompanhei muito, até com algum entusiasmo. Ele tinha um programa bastante avançado, tinha algumas lideranças políticas bastante interessantes, né, no seu entorno, e ele foi se afastando de todas essas, né. E aí ele já prometia, isso é um ponto que eu quero colocar aqui, gente, ele sofreu tentativas de impeachment depois de sair eleito, 2 tentativas, ele até se saiu bem da primeira tentativa, ganhou com uma votação expressiva, a oposição esperava vencer e ele conseguiu dar uma volta, né? Eu tenho um boletim sobre isso aqui no canal. Mas ele estava com um novo processo aberto. E esses processos, gente, acusam ele de incapacidade moral, que é algo constitucional no Peru. Mas vejam, assim, vejam o irracional da coisa. Como que constitucionalmente tu pode tirar um presidente por incapacidade moral permanente? Isso é prato cheio para tu perder o governo por ter minoria.
Convenhamos, isso é completamente contra o desejo das massas, o desejo das urnas, né? Então, esse processo foi acontecendo e aí ele fez algo que ele prometia na campanha. Ele dizia na campanha que se o Congresso não permitisse que ele fizesse as reformas necessárias ao país, ele tomaria medidas enérgicas contra o Congresso. E ele fez isso. Quando estava esse novo processo de impeachment aberto, ele anunciou o fechamento do Congresso. E aí eu quero dar um parênteses. Isso é constitucional no Peru. Tá? Isso é constitucional. Ele na campanha tinha prometido que faria se o Congresso barrasse as reformas, né? Na verdade ele fez isso por causa da nova tentativa de impeachment, porque as reformas ele próprio já tinha abandonado. Tanto que o próprio partido dele, o partido do Peru Livre, já tinha se afastado dele. Olha que coisa curiosa. O Partido Comunista do Peru já tinha rompido com ele, então já havia uma questão aí muito complicada. Agora, ele anunciou o fechamento do Congresso, que é algo constitucional, mas o Congresso reagiu. O Congresso abriu o processo de impeachment, rapidamente derrubou ele e decretaram prisão. E ele está preso até agora. Agora, a reação popular é muito forte, porque o Pedro Castillo, como eu falei para você, ele diminuiu muito a popularidade dele, muito em função dessa maneira dele de governar. Mas ele ainda tem muitos apoiadores na esquerda peruana, até porque a esquerda peruana precisava de um representante que desse alguma radicalidade para o processo político. E o que nós estamos vendo até ali, primeiro, a sua vice, que é a Dina Boluarte, assumiu no lugar dele, aceitou assumir, ela já tinha rompido com ele antes. Os partidários da esquerda no Peru pedem que ela renuncie, ela não aceita. E nós estamos vendo protestos muito fortes no Peru, muito fortes, gente. Até talvez eu possa fazer um boletim sobre isso, só sobre isso no futuro, para atualizar a questão. Mas protestos muito violentos e nós estamos vendo uma violência policial terrível. Nós temos cerca de 70 mortos. 70 mortos! 70 mortos! Sob o silêncio da mídia. Silêncio da mídia burguesa liberal do Brasil e de todos os países da América Latina, porque eu acompanho. E eu digo pra vocês que tem silêncio. Quando aparece uma notícia de rodapé. Não vira debate. Jornalistas não debatendo um tema. Vai isso acontecer num país dominado pelo... Pensem em algum país aí. Não quero falar nome de nenhum. Pensem aí como é que seria se fosse um país, algum outro país. Tem mais de um país que eu diria que daria mais repercussão. Mas lá não tá dando. Então, esse tema é muito importante. Vamos agora para o próximo item da nossa lista. Bom, e agora o segundo lugar é um tanto inusitado, porque nós vamos falar do tricampeonato mundial da Argentina. Porque, querendo ou não, o futebol é um dos fatores culturais mais importantes da América Latina, não tem nenhuma dúvida. Os esportes em geral, mas o futebol em especial. Claro que mais na América do Sul e no México, mas de qualquer maneira o futebol é um elemento essencial hoje para a dinâmica das sociedades latino-americanas, inclusive não só no social, mas como no político, né? Vejam que, por exemplo, as Copas do Mundo de 70, de 74, né? O Brasil teve aí realmente um uso político muito forte pela sua ditadura, e a própria Argentina, né? O título de 78, ela usou muito realmente o título pela ditadura argentina. A Copa de 74, o Chile fez isso, né? Então com o Pinochet, que também usou muito a Copa com fazer propaganda política, né? E quem fez isso primeiro foi o Brasil. O Brasil foi um dos modelos das ditaduras sul-americanas em geral, né? E inclusive nisso, né? No uso do futebol como um elemento de propaganda de ideologia política. Bom, então, realmente, esse título da Argentina tem um significado muito forte, né? Porque fazia 20 anos que a América do Sul, a América Latina não venciam, e isso é muito simbólico, né, da mudança que a gente teve no futebol, né? Onde outrora a América do Sul e a Europa tinham uma grande rivalidade no futebol, um número de títulos mundiais equilibrado, até com uma certa vantagem para a América do Sul, e isso a gente verificava nas seleções e até nas disputas entre clubes, né?
E isso foi sendo deixado de lado, porque foi sendo superado, melhor dizendo, pelo poder econômico, de dominação econômica do futebol europeu, né, que pega o produto já pronto aqui, leva para lá, lapida, faz uma seleção do que serve e isso, né, isso para os seus clubes. Mas isso vai formando novos jogadores. Os jogadores formados na Europa hoje, eles estão num mercado que é hegemônico, então para fazer o garimpo, né, dos jogadores que vão servir para suas seleções, tem realmente condições muito maiores do que a gente tem aqui, sem contar que os times europeus hoje eles naturalizam jogadores de fora. Então, na seleção francesa que foi a final, por exemplo, a maioria dos jogadores ou não nasceu na França ou os seus pais, avós não nasceram, né? Então a gente tem aí né, os efeitos da colonização dando frutos também nas suas seleções de futebol. Assim como também a gente tem uma espécie de um efeito reverso, porque a seleção de Marrocos, que fez a maior campanha em uma seleção africana na história das Copas, né, chegou às quartas de final, depois chegou à semifinal, a seleção tinha acho que metade dos jogadores não é nascido em Marrocos, eles são descendentes de marroquinos, mas que nasceram na Europa. Um deles, o goleiro, era do Canadá, né? Então é uma espécie de efeito colateral do colonialismo. Bom, e durante essa Copa a gente teve a consolidação do Messi como um grande herói argentino. Na Argentina é muito forte essa questão, porque a Argentina respira futebol, os argentinos são fanáticos por futebol, assim como nós brasileiros também, né? Eles têm um tipo de torcida diferente do nosso e tal, mas lá tem muito essa coisa do Messi ser considerado um cara distante do povo argentino e tal, e sempre tem essas comparações com Maradona, né, que vão continuar acontecendo, claro. O Maradona era um cara muito identificado, ele era um moleque de rua, né, como diz na Argentina, um pibe chorro. Ele era um típico, né, moleque de rua, aquela coisa. E, claro, um sujeito vera borracha, um sujeito que tinha uma verve popular, era inclusive um sujeito de esquerda e tudo. E o Messi e o Maradona, ele se identificava muito com uma ideia de um nacionalismo popular e tudo, então ele é um sujeito que agradava a diversos públicos. E o Messi é um sujeito mais introvertido e tudo, e que saiu da Argentina muito cedo, nunca mais voltou, tá? Pela profissão dele, né? Enfim. E era outro contexto muito diferente do Maradona. A Maradona foi jogar na Itália quando já tinha uma carreira longa e tudo mais, né? Então, toda essa questão aí, agora o Messi cresceu muito aí, né? Porque foi o grande herói da conquista e tudo mais, né? E durante essa Copa o Messi chegou aí ao número de 1000 jogos na sua carreira. Então também traz essa marca histórica. E, enfim, né, jogando contra a França, né, que também era a favorita, né, ao Mundial, já era a última campeã. É um time que sofreu com muitos desfalques antes mesmo da Copa, né? Foi o time que foi mais desfalcado para a Copa e mesmo assim chegou na final, então mostra a força desse elenco, né? E também uma curiosidade que os dois times brigavam pelo tricampeonato, né? Então eram dois bicampeões e agora a Argentina tricampeã. Agora a Argentina igualou o número de títulos mundiais do Pelé. Pelé foi campeão mundial 3 vezes. O Brasil tem 5 títulos, né? 3 foram com Pelé. Pelé que infelizmente também faleceu, né, no ano passado. Eu não vou abrir um item aqui só para ele, porque 2 itens com futebol talvez seja um pouco demais, mas fica também a menção aí para o falecimento do Edson Arantes do Nascimento, que é o maior jogador de futebol da história do futebol, tá, gente? Lamento, mas ele é até disparado, na minha opinião. Não tô falando como pessoa, tô falando ele como jogador foi o maior, bem disparado. Em números, enfim, em tudo, né? Mas é isso, gente. Então aí essa final aí, Argentina e França, que foi a maior final de todas as Copas. Assim, nós somos muito abençoados, gente, por termos tido a honra de ver esse jogo. Foi um jogo maravilhoso, incrível, sensacional. Não vou aqui tecer grandes comentários, porque eu amo futebol, mas eu acho que também não é a intenção de vocês que estão vendo aqui, né? Mas foi um evento histórico, foi um dia histórico aquele, de acompanhar aquele jogo, né? Maravilhoso, né? Incrível. Então, 2 grandes estrelas, né? O Messi
e o Mbappé, assim, os dois ali, nossa, incríveis, né? E foi um grande momento aí do ano passado. E o futebol, nunca subestimem a força do futebol para um sujeito na América Latina. Eu próprio estava aqui no final do meu doutorado, talvez um dos maiores sofrimentos da minha vida, sem conseguir sorrir por semanas. O único sorriso que eu dei foi quando eu vi o nosso querido Luis Soares estreando pelo Grêmio fazendo 3 gols. Foi o único sorriso que eu dei durante várias semanas. Então, o futebol, ele mexe com a gente e não pode ser diferente. Fale pra gente o que tu achou da vitória da Argentina no Mundial e o que tu acha da importância do futebol aqui no nosso continente latino-americano. Então vamos agora para o primeiro item da nossa lista. Bom, então na primeira colocação nós temos a eleição de Lula da Silva no Brasil. E por que esse eu coloquei como primeiro item? Porque vejam só, gente, eu acompanho a imprensa de outros países da América Latina. E eu digo para vocês com toda certeza que foi, assim, de notícias latino-americanas, né, foi seguramente o fato mais comentado na América Latina no passado. Na imprensa argentina, mexicana, chilena, cubana, esse fato foi um fato que foi muito falado. O tamanho internacional do Lula é uma coisa de outro patamar, né? Não estou falando de gosto pessoal meu, estou falando esse dado para vocês aqui, né? E veja só, poucos presidentes tiveram a oportunidade de ter 3 mandatos, né? Então ele vai para o 3º mandato. Quando chegar ao final, ele vai ter governado o Brasil por 12 anos, juntando os 3, né? E aí vai ter sido o segundo presidente que por mais tempo governou o Brasil, perdendo só para o Getúlio Vargas, que ficou 19 anos no poder, né? E esse fator, ele é importante porque ele vai configurar aí as pessoas esperam que vai ser uma onda vermelha, aquela coisa toda, porque hoje a América Latina tem presidentes de esquerda e centro-esquerda em boa parte do seu território geográfico. Isso aconteceu poucas vezes, isso tinha acontecido lá entre 2005, 2008, 2010, mais ou menos ali, né? Quando a gente teve Lula, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, tu tinha Evo Morales, né? Enfim, aí Cuba, que na época era o Raul Castro, que era muitos chamavam de onda vermelha ou onda rosa, porque não era tão vermelha assim, né? Bom, então assim, nós tivemos outrora, né? Então, nós podemos falar lá dos anos 70, né? Quando nós tivemos, por exemplo, não é nem uma onda, mas uma junção de alguns presidentes de esquerda, que tu tinha ao mesmo tempo Salvador Allende, Fidel Castro e Velasco Alvarado no Peru, né? Então aí tu tinha aí uma união aí bem à esquerda, né? Essa onda, entre aspas, dos anos 2004, 2005 até 2010 era muito maior, como eu falei, e era menos esquerda. Então vê como esse fenômeno vai aumentando e vai dissipando, vai ficando mais claro, vai ficando menos vermelho, né? E agora é maior. Hoje nós estamos no auge nesse sentido, tá, gente? Nunca tivemos tantos na história. Nunca tivemos tantos presidentes na América Latina de esquerda e centro-esquerda quanto agora, nunca, né? Mas é menos vermelho ainda, né? Agora a maioria é centro-esquerda, né? Assim, a gente pode dizer que de esquerda mesmo Petro na Colômbia, bom, claro, Miguel Díaz-Canel em Cuba, o Maduro na Venezuela, né? Mas talvez o López Obrador no México, né? Mas a maioria é centro-esquerda, né? Claro, Boric, o próprio Lula, enfim. Mas a gente tem hoje realmente a maior parte dos países da América do Sul está o Alberto Fernandes também é mais centro-esquerda, mas a Dina Boluarte do Peru. Então nós temos hoje poucos países que não são governados pela direita na América do Sul, por exemplo, né? Curiosamente, o Uruguai não é um país hoje que esteja com a esquerda, o que é curioso porque o Uruguai vem de 16 anos de esquerda, algo que nunca tinha acontecido na história do Uruguai e que aconteceu com poucos países. Poucos países na América Latina conseguiram uma sequência tão grande de governo de esquerda, né? Nós
temos a Venezuela, que desde 98, né, tá aí com o PSUV no poder, né? Tem, claro, a Cuba, né? Cuba com sua revolução, os sandinistas na Nicarágua, e não sei se tem algum outro país que tenha tanto tempo assim de poder, não, com a esquerda, talvez não, provavelmente não. Então, e agora foi derrotado, né? Tá ali o Lacalle Pou, né, tudo mais. Inclusive o Uruguai tem uma tradição diplomática muito importante, né? E agora na posse do Lula, até um outro dado, o Lula na posse agora, ele também foi recordista, nunca tinha acontecido de um presidente latino-americano receber tantos presidentes e ex-presidentes na sua posse. Isso mostra a importância do Brasil na América Latina, tá, gente? E o Uruguai, até falando isso aí, o Uruguai tinha 3 presidentes e ex-presidentes, o presidente atual, o Lacalle Pou, o Pepe Mujica e o Sanguinetti, que foi o primeiro presidente depois da ditadura, que é do Partido Colorado, que inclusive é um dos afetos do Mujica, e os 3 estavam ali, né, tudo mais. Então veja, o Brasil ele tem uma importância na América Latina que às vezes nós no Brasil não nos damos conta, mas é muito presente no noticiário dos países vizinhos. E assim, gente, o Brasil na América do Sul ele ocupa quase metade do território. Na América Latina é quase 40%, 30 e tantos por cento, eu não vou saber de cabeça agora. Mas, porque a América do Sul é maior em território do que a América Central. Então, o Brasil é um país que tem muitas condições de promover uma integração latino-americana. O Brasil é o país latino-americano que mais tem relações econômicas com outros países da região. Então, o Brasil ele é um gigante, né? E isso é algo que, por isso que o Brasil tem tanta importância, por isso que a eleição do Lula movimenta tanto, né? No tabuleiro da geopolítica latino-americana, uma mudança de Bolsonaro para Lula, ela tem muito significado, né? A imprensa, por exemplo, a imprensa argentina, chilena, estava muito entusiasmada, até a esquerda. Até vou dar um dado para vocês: a esquerda na Argentina ama o Lula. É impressionante. Eu acompanho páginas, né? Assim, tu vê os comentários das pessoas, dos posts, assim, as pessoas assim, muito felizes, amam muito o Lula e tudo. Inclusive, a Cristina Kirchner, que é vice-presidente argentina, ela sofre hoje uma perseguição judicial. E os comentários dos apoiadores dele são todos assim, comparando ela com o Lula. Lula no Brasil venceu o lawfare, ela também vai vencer. A perseguição fortaleceu o Lula, Cristina vai sair forte dessa. É impressionante, né? E aí muitos otimistas apostam que o Lula vai levar a América Latina para a esquerda. Aí eu duvido muito, porque ele não tem conseguido levar nem o seu governo para a esquerda, né? Mas o próprio governo, imagina outros países. Então, bom, de qualquer maneira, tem uma importância muito grande, muito simbólica. Eu quero saber o que vocês acham da eleição dele, né? O que acham até no contexto latino-americano, né? Então, gente, eu vou encerrando aqui porque a ideia aqui é ser mais alguns comentários, né, sobre alguns fatos relevantes do nosso continente. Eu vou seguir fazendo o boletim latino-americano, vou definir posteriormente uma periodicidade que eu vou dar conta, e vai ter outros tipos de vídeo também aqui no canal e tudo mais, né? Então, por favor, né, comentem o que acharam, recomendem o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, nos achem no Instagram lá também, que a gente tem um tipo de produção diferente lá e aqui. A gente se vê, e aqui é o seguinte, né? Você sabe que aqui nós estamos pela luta na América Latina, né? Não é à toa que nós temos no fundo ali, olha, Antônio das Mortes, personagem criado pelo Glauber Rocha nos anos 60, que está no fundo, está aqui. Está no fundo e está aqui. Então é isso, né? Viva a cultura latino-americana e viva Glauber Rocha.